aqui no vídeo de hoje para falar com vocês sobre endometriose. Eu operei recentemente e muitas meninas, quando eu postava no Instagram, quando eu postava no Instagram que eu tava com dor ou que eu tava sentindo alguma coisa, muitas meninas comentavam quais são os sintomas, eu desconheço da doença, o que exatamente você sente, tiveram dúvidas depois que eu operei, como que foi a cirurgia, como tá sendo o pós-operatório. Ontem eu fiz 20 dias do meu pós-operatório da cirurgia, então eu vim contar pra vocês como foi essa minha experiência do depois e contar como foi, como é e quais são os sintomas, principalmente pra alertar vocês. Foi a mesma coisa que eu falei pra vocês quando eu fiz o post. Eu quero muito alertar as pessoas, porque eu soube o que eu tinha através de uma foto. Então uma seguidora me mandou uma foto de uma moça que tinha a barriga bem inchada e eu falei, eu sinto isso, é desse jeito que minha barriga fica, sabe? E foi a partir desse momento que eu apresentei pro médico o fator de estar com endometriose. Então é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Clica aqui em gostei pra ajudar a crescer o canal. E é isso! Aqui ó, fui procurar uma coisa específica pra falar, porque geralmente quando eu falo, eu descrevo a endometriose, eu digo que é um tecido do útero que nasce do lado de fora e basicamente é isso. É um distúrbio em que o tecido normal que reveste o útero cresce pelo lado de fora do útero. É isso. O crescimento anormal do tecido fora do revestimento uterino. Então, uma parte do útero que deveria estar do lado de dentro, ela nasce do lado de fora. Falando pra vocês sobre os sintomas, o que eu sentia. Eu sentia dor de estômago, então tudo começou com uma dor de estômago. Eu sentia muita dor de estômago no período menstrual. Eu ia pro hospital os 3 primeiros dias da minha menstruação, que eram 7 dias. Então, no começo, o meu anticoncepcional funcionava. Eu tomava um anticoncepcional do ciclo 21 e menstruava por 7 dias. Desses 7 dias, os 3 primeiros eu ficava no hospital. Eu não conseguia fazer mais nada da minha vida, eu só sentia dor. Nos outros dias, a dor era mais leve. A dor que eu sentia era mais leve. Eu sentia dor de estômago, eu nunca tive cólica. Eu tive cólica um tempo atrás, mas foi porque eu tinha um ovário policístico e eu tratei isso com cerca de 16 anos. Essas dores começaram de 3 anos pra cá. Elas eram leves e aí começaram a ficar muito fortes. Então, eu comecei indo pro hospital a cada 3 meses. Então, tipo, 2 meses eu menstruava, tipo, ficava muita dor, mas eu não ia. Era suportável. Depois, a cada um mês eu ia. Depois mês sim, mês não, e aí passou aí todo mês. Então todo mês eu ia pro hospital com dor de estômago. Lá eles me medicavam, os cachorros latindo. Lá eles me medicavam, davam um remédio pra dor e me mandavam pra casa e me mandavam procurar o ginecologista. Eu ia no ginecologista, me queixava de dor de estômago, ele me mandava procurar um gastro. Eu ia no gastro, falava que a dor de estômago era no período menstrual, ele me voltava pro ginecologista. Então eu ficava nessa de ginecologista, gastro, ginecologista, gastro. Eu fiz muita endoscopia e não dava nada, uma gastrite leve. Antigamente eu tinha uma gastrite mais severa, mas essa gastrite meio que foi tratada. Eles trataram como uma bactéria da água. E depois me disseram que eu tinha uma gastrite leve, como uma inflamaçãozinha. E aí foi quando uma médica, uma gastro, pediu um exame de intolerância à lactose. E eu não fiz na época. E aí eu mostrei pra ela essa foto que uma seguidora me mandou. Que falei, olha, isso aqui é endometriose, eu posso ter isso? Ela falou, sim, você pode ter isso. Esse seu inchaço no período menstrual, você tem que mostrar isso pro seu médico. Na época eu não tinha um médico, eu passei em muitos ginecologistas. Dos meus 16 anos aos 20 eu tinha uma médica e ela ria de tudo que eu falava. Então assim, se eu chegasse pra ela e falasse, estou morrendo, ela ia ela ia rir. Então ela era uma médica muito risonha. Ela tratou meu ovário policístico na época, e aí foi com ela que eu comecei a tomar esse remédio de ciclo 21, que comigo funcionava, mas esses 7 dias eu ficava pra morrer. Nesses 7 dias que eu menstruava. Eu parei 2 anos com o anticoncepcional e nesses 2 anos foi quando a minha menstruação piorou. Ela não era desregulada, ela vinha todo mês certinho, mas ela ficava muito tempo. Eu tinha um período de 7 dias de menstruação a 10 dias de menstruação e os 10 dias eram horríveis, então era muito tempo. Nesse período eu inchava muito, eu vou deixar uma foto pra vocês aqui, que é a foto da minha barriga, de como ela ficava nesse período menstrual. Ela inchava muito, de vestir 36 eu passava a vestir 42. E hoje em dia eu engordei bastante, então eu visto 44. Nesses 2 anos de endometriose, que foram que eu descobri que eu estava com endometriose, de 1 ano pra cá, que foi no começo desse ano. Aí eu achei uma médica, eu fui pelo convênio, eu entrei no convênio porque eu estava com endometriose, até então eu não tinha convênio. Eu entrei no convênio, esperei a carência, passei pela médica e ela me pediu vários exames.
Essa médica pediu muitos exames mesmo, eu fiz bastante exames, e entre eles ela me pediu uma ressonância magnética pélvica, que foi o diagnóstico da endometriose, foi o que diagnosticou a endometriose em si. Em ultrassom e outros exames transvaginal, essas coisas, saíram o diagnóstico de mioma e um cisto. Então, além da endometriose, eu tenho, agora no caso, eu tenho um mioma e um cisto. Então, os inchaços, as dores poderiam ser por esses motivos, além da endometriose. Além do que eu já tenho, né, que seria a endometriose. Com o diagnóstico de ressonância magnética pélvica da endometriose, eu fui encaminhada para um especialista. E esse especialista, de primeira, ele escolheu passar um remédio. Eu tomei o Alurax, que é um remédio específico para você não menstruar, por 2 meses. E eu fui encaminhada para ele, eu já estava muito mal, eu passei 40 dias menstruando, 40 dias direto, e eu sentia muita dor. Então, quando eu fui encaminhada pra ele, eu já estava num período que, tipo assim, eu tinha parado, ele tinha mandado eu tomar um anticoncepcional, esse anticoncepcional não funcionou. Se eu não me engano, foi o Cerazette, ou foi o Estésia, acho que era Estésia. Eu tomei outros anticoncepcionais que não funcionaram antes de passar nele e chegar no Alurax. O Alurax fez a minha menstruação parar com 15 dias depois que eu comecei o Alurax. Então ele foi diminuindo a minha menstruação, desses 40 dias que eu já estava menstruada, 15 dias depois a minha menstruação foi parar depois que eu comecei esse Alurax. Eu tomei ele por 2 meses antes da cirurgia. A cirurgia de endometriose, ela foi feita por videolaparoscopia. O meu convênio cobriu a cirurgia, muita gente pergunta isso, o meu convênio cobriu a cirurgia. Eu me arrependo, eu vou chegar nessa parte, vou voltar primeiro pra cirurgia. Eu fiz a cirurgia, ele me encaminhou, com apenas 2 consultas, ele me encaminhou pra fazer a cirurgia. Então eu tava tomando um remédio, não tava menstruando e tal, e ele me encaminhou pra fazer a cirurgia porque eu sentia muita dor. Então assim, não tinha um remédio que eu tomasse que fizesse essa dor parar. Se eu menstruasse, eu sentia dor. Dor de estômago, como eu falei pra vocês, e o inchaço era o que mais incomodava. Fazendo a cirurgia, eu fiz os exames pré-operatórios, tudo. Fazendo a cirurgia, eu acordei no hospital, eu fiz o anterior, que antes da cirurgia você faz um preparo intestinal, que são coisas que você toma para esvaziar totalmente o seu intestino. É assim o pré-operatório, né, o preparo intestinal. E aí, no hospital, eu fiquei 4 dias. A minha cirurgia foi uma cirurgia de videolaparoscopia e ele tirou o meu apêndice. Então, eu tenho os 4 furinhos da videolaparoscopia na barriga. É um no umbigo, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, não dá. Um no umbigo, 3 abaixo, um aqui e um aqui, e aqui é o umbigo. E eu tenho o corte embaixo, que é o corte do apêndice, porque ele teve que tirar o apêndice porque a minha endometriose estava no apêndice. Em uma consulta depois, ele veio me falar que era um tipo raro de endometriose que atingiu o apêndice. Eu não sentia dor nenhuma relacionada ao apêndice. A minha dor específica era dor de estômago, tanto que eu comentei com ele depois que eu nunca tive nenhum problema com isso. Eu sentia umas pontadas, mas eram pontadas aqui do lado, dos 2 lados na verdade. Então eu nunca tive nenhum problema disso do apêndice. Minha cirurgia foi de videolaparoscopia com retirada do apêndice. Eu fiquei 4 dias no hospital. E quando eu acordei, eu me arrependi de ter feito a cirurgia, porque era muita dor. E assim, não é assim, eu posso explicar pra vocês, por exemplo, eu estava bem, eu estava tomando Alurax, então eu não estava menstruando, eu não estava sentindo nada. Quando eu acordei, eu me arrependi de ter feito, porque eu sentia dor. Eles me davam remédios pra dores, mas não são remédios extremamente fortes que vão te fazer sentir normal. Então, a minha barriga doía, sim. No primeiro dia eu já tive que levantar, eu não me dei com a sonda, eu não conseguia fazer xixi na sonda. Então eu tive que levantar. Quando eu levantei, eu passei mal. Eu levantei, assim que eu levantei, era pra ir no banheiro, né? O banheiro era bem perto, era dentro do quarto, mas mesmo assim eu passei mal, eu vomitei muito. E aí eu só fui comer no outro dia. Então eu tava sem comer um dia antes da cirurgia, desde as 3 da tarde. Fiquei até 11 horas da manhã quando eu entrei na cirurgia, saí de noite às 5 da tarde. Comi uma sopa, vomitei e só fui comer no outro dia no horário do almoço. Eu passei fome. E eu senti muita dor, eu me arrependi de não ter testado outras coisas. Existem garrafadas, comprimidos, o uche amarelo, unha de gato, todas essas coisas. Quem tem endometriose vale a pena pesquisar. Tem garrafada, tem comprimido isso, tem chá.
Tem dietas restritivas que podem aliviar a sua dor, tem grupos de endometriose no Facebook, do qual as meninas seguem uma dieta restritiva e algumas delas sim se dão bem, as dores melhoram. Eu comia muita porcaria, eu comia muita gordura, eu passei na nutricionista antes, eu comecei a dieta um mês antes de me operar, porque eu precisava manter o peso. Eu tinha engordado 12 quilos em um ano, eu tinha engordado praticamente 1 quilo por mês, e quando eu fui fazer a cirurgia eu estava com 64 quilos. Devo estar ainda, não me pesei mais. Eu me arrependi de fazer porque eu acordei me sentindo muito mal, o corpo inteiro lhe dói. E você é dependente de outra pessoa. Eu não conseguia tomar banho sozinha, eu não conseguia ir no banheiro sozinha, eu não conseguia me alimentar sozinha. E a força que você faz pra levantar dói muito a sua barriga. Dói muito mesmo. Então eu me arrependi de não ter tentado outras coisas antes de ir direto pra cirurgia. Eu achei que era o melhor caminho. Hoje, 20 dias depois, eu digo, eu ainda me arrependi de ter feito a cirurgia. Eu poderia ter procurado outros caminhos. A recuperação em 20 dias eu tô aqui de pé, eu me sinto bem. Eu não posso andar longas distâncias, eu já tomo banho sozinha. A minha cicatrização foi ótima, uma coisa que eu recomendo pra quem fizer cirurgia. Como gelatina, gelatina ajuda muito no processo de cicatrização. A minha casquinha já caiu, o corte de baixo tá fechado, os meus pontos já saíram, eu já tive o meu retorno no médico, que foi quando ele me informou que a minha endometriose era uma endometriose no apêndice, que é um tipo raro de endometriose. Eu não sabia disso. Eu não fiz um mapeamento da endometriose, eu achei que ele ia fazer. Eu não fiz. Existem pessoas que fazem esse tal mapeamento antes de fazer a cirurgia da endometriose. Então ele não sabia que a minha endometriose estava no apêndice porque não teve esse mapeamento de endometriose. O processo de recuperação, os 4 primeiros dias foram... Eu tinha que andar mesmo no sentido dor, e eu sentia muita dor. E os remédios ajudavam, mas não ajudavam tanto. E eu ainda sentia dor de estômago por estar tomando muito remédio. Depois do 3º dia eles começaram a me dar remédio via oral. Então nos primeiros dias eu só tomava remédio na veia, até o 3º dia. E eu tinha que caminhar pra liberar gases. A minha barriga ficou muito inchada depois da cirurgia, ela ainda tá inchada. Eu caminho todos os dias pra liberar esses gases que ficaram, esse efeito estufado da barriga. Eu caminhei desde o 2º dia, então no primeiro dia eu passei mal, que foi quando eu levantei, né? E no 2º dia eu já estava caminhando. Então eu caminhei desde o 2º dia sempre. Eu andava até o final do corredor, era um corredor longo do hospital. Eu andava até o final do corredor. O processo de pós-operatório, o pior pra mim, não poder pegar o Pipoca no colo. Ele pede muito pra subir na cama, ele pede muito pra pegar ele no colo. E isso é muito chato, não poder pegar o cachorrinho no colo. E ele tem só 3 quilos, mas mesmo assim não pode por causa da cirurgia de apêndice. Então eu não posso pegar peso. Fica deitada, começa a doer as costas, muito, 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 eu tomei muito Dorflex. E tipo, não tem posição, você tem que ficar pra cima, porque a sua barriga não consegue virar nem pra um lado nem pro outro. Agora, depois dos 20 dias, eu já estou conseguindo dormir de lado. Eu era acostumada a dormir de bruços, não dá. Você sente um desconforto, eu senti um desconforto até os primeiros 10 dias. A minha barriga doía, era difícil pra eu levantar da cama, eu recebi alta com 4 dias. Eu entrei no hospital segunda e saí na quinta. Eu não subi, não fiz nenhum tipo de esforço, mas uma coisa que eu fiz errado foi pegar o Pipoca. Peguei o Pipoca e aí eu senti um pouco de dor, um pouco de desconforto logo nesses 10 primeiros dias, que foi quando eu cheguei em casa e eu achei que podia mesmo. Ai gente, tá muito calor. Fui teimosa, peguei o Pipoca e eu senti um pouco de dor sim. Talvez a recuperação da cirurgia da endometriose seja um pouco mais leve. Eu fiz a endometriose e o apêndice, então por isso eu não posso pegar peso. A minha barriga ainda tá inchada, eu não faço ideia do que eu vou usar no Natal, gente. E eu vou responder agora algumas perguntas de vocês que eu recebi no Instagram. Então, eu recebi uma pergunta: o que você fazia para aliviar a dor? Eu não sentia cólica, eu sentia dor do estômago, como eu falei, e uma coisa que me ajudava muito era o chá, e na verdade não tinha, eu tomava chá de hortelã. No finalzinho, assim, ajudava um pouco, mas não é algo que vai, tipo, passar a sua dor. Não tinha nada que passasse a dor. Remédio, posição, banho com água quente, nada aliviava, nada, tipo, passava a dor. Aliviava um pouco. Uma certa posição, por exemplo, de barriga deitada mais de lado, com uma almofada, o banho quente, compressas quentes na barriga ajudavam um pouco, chá de hortelã ajudava, eu tomava o chá mais gelado, assim, 3 vezes ao dia. Mas você pode tomar o chá quente também, mas eu tomava gelado porque eu sentia dor de estômago e o quente ia atrapalhar a minha dor de estômago. Outra seguidora mandou uma pergunta: quando você percebeu... Ai, meu celular bloqueou.
Quando você percebeu que estava com endometriose, quais os sintomas iniciais? Os sintomas podem ser muitos outros além do que eu falei. Eu não percebi que eu estava com endometriose, uma seguidora me mandou uma foto, como eu expliquei, né? E os sintomas podem ser cólicas muito fortes, inchaço, dor na relação. Tem vários outros sintomas que você podem sentir, dê uma pesquisada sobre isso, mas os principais são esses: cólicas muito fortes, o inchaço e dor na relação. Eu não tinha, desses sintomas eu só tinha o inchaço e eu sentia dor de estômago, então foi muito difícil saber que isso estava relacionado à endometriose, porque os sintomas principais são cólicas, né? Cólicas muito fortes, cólicas que não passam com remédio. Duas dúvidas que eu recebi. Qual exame fazer para descobrir se tem ou não endometriose? O exame de ressonância pélvica, como eu falei para vocês, ressonância magnética pélvica. E endometriose pode causar infertilidade? Sim, a endometriose pode causar infertilidade, sim, e é uma das doenças que mais causa infertilidade nas mulheres. Outra dúvida que eu recebi, Nick, tenho duas questões. Uma, eu não sei o que é menstruar todo mês na data certa, todo mês atrasa. Isso é um sintoma relacionado à endometriose? Eu recebi essa pergunta. Vocês têm que procurar um ginecologista. Eu não sei se esse é um fator da endometriose. Eu vejo meninas que menstruam por um período muito longo e meninas que menstruam demais, mas eu não sei se esse é um fator da endometriose, mas vocês têm que procurar um médico. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês acharem que tem uma doença, vocês têm que procurar um médico e falar com o médico. Eu já falei pra vocês um pouquinho aqui do pós-operatório, mas eu recebi uma pergunta. Quanto tempo você ficou no hospital? Foram 4 dias. E quantos dias você ficou em repouso total? O repouso da cirurgia é 1 semana de repouso total, 15 dias com você já pode andar, andando, né? E 1 mês de repouso, como eles dizem, não pegar peso, não fazer esforço, não se esforçar, não forçar a barriga, porque eu disse que dói. Outra pergunta, você já teve gestações prejudicadas por causa da endometriose? Não, mas eu tenho um grupo de meninas que tem endometriose, não é meu grupo, eu participo do grupo, eu participo de 2, na verdade, no WhatsApp e 2 no Facebook, se eu não me engano. Eu tomei remédio nos 10 primeiros dias, depois que eu saí do hospital. Olha o barulho. Tá com barulho mesmo. Nos 10 primeiros dias eu tomei remédio. Eu tomei 4 tipos de remédio diferentes. 2 eram anti-inflamatório, um era pra dor de cabeça e o outro era pra forrar o estômago pra receber todos esses remédios. Eu não sei se eu comentei isso no vídeo, mas eu acho que não. Então eu queria deixar claro aqui pra vocês. E eu tomava 15 cápsulas de remédio ao dia, era bastante remédio, pra poder ajudar nesse processo da dor também. Então é isso, eu gravei o vídeo, eu tentei responder o máximo de perguntas que eu recebi, que no geral eram bem parecidas, que são: quais os sintomas, devo procurar um médico, sinto isso, sinto aquilo. Sim, se você sente qualquer sintoma que você acha que pode estar relacionado à endometriose, pesquisem no Google, tem bastante informação, coloquem lá o que é endometriose, sintomas da endometriose, e pesquisem e apresentem isso para o médico se vocês tiverem algum desses sintomas. É muito importante. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu tentei ser o mais clara possível com vocês. A endometriose é um mundo, sabe? E por muito tempo eu pesquisei muita coisa, muita coisa. Tem dietas restritivas, tem alimentos que você pode comer que melhoram isso, remédios, chás naturais que ajudam na endometriose. Tem endometrioses severas que requerem cirurgia. A minha, eu sentia muita dor, então eu optei pela cirurgia primeiro, mas eu me arrependi. Então é sempre bom a gente pesquisar bastante, ver várias opiniões, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, clique em gostei, se inscreve aqui no canal e até o próximo. Tchau!